Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O assunto que vamos abordar hoje é a respeito de esfera. A esfera ela é um sólido, né? uma figura geométrica, uma figura espacial um pouco delicada para a gente trabalhar. Nós temos basicamente duas relações para ela, duas fórmulas que nós vamos usar basicamente com ela, certo? Que vai ser a área da superfície esférica toda e o volume da esfera. A dedução dela, ela é uma dedução um pouco mais trabalhosa, então a gente vai deixá-la de lado. A gente vai trabalhar com o quê? Com as duas relações. Mas mesmo assim, a gente vai mostrar para você algumas situações que são as seguintes. Primeiro, perceba a relação da área da esfera. Ela é dada por 4πr². Nós temos o hábito de falar que a área de uma esfera é a mesma área de 4 círculos máximos. Quer ver uma coisa? O πr² você conhece, é a área de um círculo. Então assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a esfera da maneira como você está vendo aqui, vou definir alguns elementos dela, a gente vai definir alguns elementinhos da esfera, como por exemplo, o único elemento que você vai ter aqui é essa medida que vai ser o raio da sua esfera. Lembrando que o raio ele vai partir do centro da esfera até qualquer ponto que toque a esfera. Então você tem o raio da esfera que é o único elemento. Com o raio você calcula a área e o volume, mas eu quero que você dê uma atenção especial para o jeito que eu estou construindo a fórmula do volume. O volume da esfera eu não coloquei a fórmula ainda para você, mas eu preciso que você enxergue ela da seguinte maneira. Volume eu coloquei como 4πr² vezes r sobre 3. Já justifico por quê. Se você multiplicar isso aqui, r² vezes r dá r ao cubo. Então, o volume da esfera é dado por 4/3 de π r ao cubo. Então, assim, basicamente você tem duas relações. A área da esfera por 4πr² e o volume por 4πr ao cubo sobre 3. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você quer descobrir um volume de uma parte da esfera, você precisa apenas da área correspondente a ela. Explico. Vou dar um exemplo em cima do meu desenho, mas bem simples mesmo. Imagina assim, que essa esfera aqui, ela seja, imagine represente ela por uma laranja, tá? Vamos imaginar uma laranja. Imagine uma laranja totalmente esférica ali para você, tem ali. E essa laranja, deixa eu imaginar o seguinte, ela tem um raio de, sem exagerar muito, de 6 centímetros. Um raio dessa laranja de 6 centímetros, tá? Uma laranja, considerável, uma laranja. Daí o que acontece? Suponha a seguinte situação. Imagine que eu tenho essa região da esfera, que eu estou marcando em vermelho. Olha a ideia. Por que é importante isso aqui? Essa região da laranja, a parte da casca, digamos que é uma região podre. Daí você vai falar, pô, mas você vai na feira, às vezes ali acontece no mercado, você pega uma laranja, daí em cima da laranja está podre. Suponha assim, uma laranja no formato esférico com raio 6 centímetros e tem essa região que está podre. Imagine que essa região podre seja uma região de 24π centímetros, se a área é centímetro quadrado. Área de 24π centímetros quadrados. Eu quero saber o seguinte, qual o volume aproximado da laranja que está podre? Qual vai ser o volume aproximado dessa laranja que está podre? Você vai pensar, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? Então, por isso que é importante você enxergar o volume antes disso aqui, dessa maneira. Você tem que enxergar ele antes de você enxergar ele assim, enxergue ele dessa forma. Sempre que você quer achar o volume de uma parte da esfera, pegue a área correspondente a essa parte e multiplique pelo raio e divida por 3. Olha só, eu quero saber o seguinte, imagine, supondo a situação que eu estou propondo, eu tenho uma casca da laranja, uma área de 24π centímetros quadrados podre, e eu quero saber o volume que está podre. O que você vai fazer? O volume dessa parte podre, vou chamar de VP, ele vai ser igual à área da parte podre multiplicado pelo raio da esfera dividido por 3. Gente, isso é de extrema importância. O volume daquela parte podre, ele vai ser igual. A área que está podre dela é de 24π centímetros quadrados. 24π vezes o raio da esfera, é 6. Raio da esfera, 6, divide por 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 24. 48π centímetros cúbicos.
tudo bem? 48 π centímetros cúbicos. Aquilo é a região podre, mais ou menos aproximada da esfera, certo? Essa é uma ideia legal da gente fazer, só que entenda assim, se ele te fornecer o raio da esfera, direto você acha área, direto você acha volume. A minha preocupação é com relação a esse tipo de situação e principalmente quando ele secciona a esfera por um plano. Isso a gente vai ver também no segundo exemplo, né, para não perder o nosso costume. O segundo exemplo sempre tem uma situaçãozinha a mais. Então vamos fazer o seguinte, a ideia da esfera basicamente é essa. Se eu quero que você calcule a área da esfera ou volume da esfera, o que eu vou fazer? Te forneço o raio, direto à aplicação. Qualquer outra relação, a gente trabalha com proporção em cima dela, tudo bem? Faremos o seguinte então, vamos para o primeiro exemplo, vamos lá. Uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro está completamente cheia de massa para doce, sem exceder a sua altura, que é de 16 centímetros. O número de doces em formato de bolinhas de 2 centímetros de raio que se pode obter com toda essa massa é... Então, moçada, um exemplo clássico de esfera, clássico mesmo, só que tem um detalhe. Vocês estão lembrados que na aula de cilindro, eu disse que o cilindro dificilmente ele aparece sozinho? A esfera é basicamente a mesma coisa. É muito difícil a gente pegar um exercício, né, só com esfera, ele fica um exercício assim meio fraquinho. Normalmente a gente relaciona com outro sólido fazendo uma comparação. E esse exemplo que ele propôs, da panela de doce para transformar em bolinha de doce, é sensacional, porque ele remete a dois sólidos, tá? A esfera e o cilindro, e uma comparação do que a gente faz com os dois. O que acontece? Diz ele que uma panela, eu tentei desenhar uma panelinha ali, com, cuidado, 20 centímetros de diâmetro. A panela tem o formato de um cilindro e o diâmetro é de 20 centímetros. Cuide com isso aí. Sabe por quê? Se o diâmetro é 20 centímetros, o raio da panela é de 10 centímetros. E ele diz de altura 16 centímetros. A altura da panela é igual a 16 centímetros. A gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão do raio com o diâmetro. Por favor, cuide com isso. Daí o que acontece? Diz ele que essa panela está cheia de massa para doce. Perceba que ele foi enfático e disse para você no enunciado que não ultrapassa a altura 16. Está totalmente cheia, no limite, bem bonitinho, tá? Daí o que vai acontecer? Ele vai pegar a massa desse doce e vai fazer o seguinte, ele vai formar doces esféricos com 2 centímetros de raio. Qual é a ideia do cidadão? Ó, imagina o seguinte, essa bolinha que eu estou desenhando aqui, ó, que eu estou pintando em roxo, dá uma olhada. Isso aqui vai ser o doce, que você vai pegar, tirar da panela, fazer a bolinha como se fosse um brigadeiro, digamos um brigadeiro. Então, uma panela cheia de brigadeiro, né? Você vai lá, faz uma bolinha, faz uma segunda, faz uma terceira. O que você tem que lembrar é o seguinte, toda a massa que está aqui dentro, olha só, essa panela, segundo o que o amigo falou, ela está cheia de doce, vamos chamar de brigadeiro. Ela está cheia de brigadeiro. Você vai transformar toda essa massa em esferas. Então significa o seguinte, ó, a igualdade. O volume da panela tem que ser igual, cuidado com isso aqui, ó, a x vezes, um número x de vezes, o volume do doce. Certo? X vezes o volume do doce. E aquela boa e velha comparação de relações que nós fazemos. Primeiro, a panela tem o formato de um cilindro, volume de um cilindro. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Vai ser igual x vezes, olha só, volume de cada doce, que é o formato de uma esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Perceba que eu coloquei, isso é um hábito do matemático fazer, eu coloquei um R maiúsculo e um R minúsculo, só para diferenciar os dois, tá certo? E aí o que a gente faz? Brinca de substituição. Dá uma olhada. Π vezes raio da panela. Cuidado, é isso que eu disse. A panela tem diâmetro 20, então ela tem raio 10. 10 ao quadrado vezes a altura da panela, que é de 16, vai ser igual a x vezes, olha isso, 4π vezes raio do doce, 2 ao cubo sobre 3. Tá certo? Eu vou pegar essa conta aqui, ó, vou trazer ela para cá, para eu ter um pouquinho mais de espaço. Olha o que eu tenho, 10 ao quadrado, 100 vezes 16, vou fazer mais embaixo, 160
Né? 160 nada. 100 vezes 16.600. Vezes π vai ser igual. Tá certo? Cadê? Lá do outro ladinho. X que multiplica. Ó, 4π, 2 ao cubo dá 8, dividido por 3. Agora a gente vai fazer a coisa mais legal do mundo aqui, ó, que é mandar o π embora. A gente deixa ele indicado só para mandar ele embora. O que vai acontecer? Ó? O 3 passa multiplicando, o 4 e o 8 passam dividindo. Então, 1.600 vezes 3, dividido 4 vezes 8, 32. Isso vai ser igual a x. Tá certo? Moçada, dividindo ali, ó, o que nós temos? Se você dividir, multiplicar 1.600 por 3, o teu x vai ser igual a 4.800 dividido por 32. Conclusão, teu x vai ser igual a 150. Ou seja, você consegue fazer 150, nós chamamos de brigadeiro, lembra? Você consegue fazer 150 brigadeiros com tudo isso aqui. Claro, se você resolver não comer nenhum no meio do caminho, né? Eu já não conseguiria, eu faria bem menos do que isso. Então, o que acontece? Nós ficamos ali com 150 brigadeiros, exemplozinho 1, sacramentado. Um detalhe importante, um detalhe bem importante. Esse tipo de exemplo é muito clássico aparecer, muito clássico. Ele jogar para você uma esfera dentro de uma situação contextual, onde você vai fazer uma igualdade de relações. E daí aquele esquema, nós guardamos o segundo exemplo para fazer mais uma mexida na esfera. Vamos a ele? Bora lá! A região delimitada por uma esfera é interceptada por um plano a 3 centímetros do centro dessa esfera. Se a área dessa intersecção é de 9π centímetros quadrados, o volume da região delimitada pela esfera em centímetros cúbicos é. Ele diz que nós temos uma esfera, não cita o raio da esfera, até porque ele não dá o raio porque ele pede o volume. Se ele desse o raio e pedisse o volume, a resolução era direta. O que ele falou pra gente? Eu tenho uma esfera, um detalhe importante ali na minha esfera, ela tem um centro e ela tem o que nós chamamos de círculo máximo dessa esfera, tá? O círculo máximo é o círculo onde contém o diâmetro da esfera. O que acontece ali? Ó? Ele diz que você corta essa esfera por um plano distante a 3 centímetros do centro da esfera. Imagina aqui, ó, nesse pontinho eu tenho o centro da esfera, vou chamar de ponto O. O centro da esfera é o ponto O. Eu corto ela a uma distância de 3 centímetros daqui. Quer uma comparação que você já fez? Imagina que você pega uma laranja, corta aquela tampinha dela e retira ela. Basicamente isso aqui, ó. Retiro a tampinha da laranja. Dá uma olhada. Quando eu retiro a tampinha da laranja, aparece a área de corte, a área da minha secção, que segundo o que ele falou, vale 9π centímetros quadrados a área daquilo ali. E ele quer de você o volume da esfera. Lembre que para achar o volume da esfera eu tenho que ter o raio da esfera. E aí se você olhar o nosso desenho ali, ó, dá uma olhadinha nisso. Se eu vou ligar aqui esse ponto ao centro da esfera, essa medida é o raio da esfera. E aí vai aparecer o bom e velho Pitágoras de novo pra gente. O que acontece ali, ó? Perceba que ele te forneceu essa área com um único propósito. Se você pegar e comparar a área de um círculo é dado por πr ao quadrado, vai ser igual a 9π. Aqui cabe uma observação importante. Qualquer secção, qualquer corte que você faça na esfera, você sempre forma uma circunferência. Então, como eu cortei a esfera por aqui, essa parte que está em azul é uma circunferência. Essa circunferência em azul, olha só, essa circunferênciazinha em azul, ela tem um raiozinho R. Como que eu descubro o raio R dela? Fazendo a comparação com a área que ele deu. Porque esse círculozinho tem um raio R. A área desse círculozinho é dada por πr ao quadrado, que vai ser 9π. Perceba, o π você corta com o π, o quadrado passa na forma de raiz. Olha que coisa bacana. O raio vai ser igual a raiz quadrada de 9, que vai ser 3. Aí temos um detalhe. Esse raiozinho que está aqui em cima, vou até apagar ele aqui, ele vale 3. Vai ser perpendicular ali e adivinha o que é que nós vamos fazer para descobrir o Rzinho. Ó, aparece um triângulo retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Joga Pitágoras. R ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 quadrado. O raio elevado ao quadrado vai ser igual, ó, dá uma olhada nisso aqui. 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado é 9.
Dá uma olhada nessa sacada. R ao quadrado vai ser igual. Você sabe que 9 mais 9 dá 18. Ou 9 vezes 2. Por que 9 vezes 2? Para ficar fácil desse quadrado quando passar para lá como raiz, o R vai ser igual a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Ou seja, o raio vai ser igual, raiz quadrada de 9, 3 raiz de 2. Achei o raio. Como eu quero o volume, fim de papo. Volume da esfera, vamos lembrar? Ele vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Aqui temos um pequeno detalhezinho. Eu preciso chamar a tua atenção para a matemática básica aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao cubo. Essa vale a pena a gente fazer. Dá uma olhada. Se você pega 3 raiz de 2 e eleva ao cubo, que é o raio ao cubo, tá? Depois eu coloco os valores. Como que você vai fazer? Pensa assim, isso aqui vai ser igual. Ó, o raio vale 3 raiz de 2, elevado ao cubo. Você vai pegar o 3 e você vai elevar ao cubo, vezes, você vai pegar a raiz de 2 e você vai elevar ao cubo. Eu acho difícil você ter problema com 3 ao cubo, não é o grande problema. Porque você sabe que 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Aqui vem uma sacada para você perceber. Aquela raiz de 2 ao cubo, quem é a raiz de 2 ao cubo? Vamos fazer ela aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Ela vai ser quem? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2. É a mesma coisa que você multiplicar ela por ela mesma 3 vezes. O que acontece aqui, ó? Se eu multiplico a raiz de 2 pela raiz de 2, dá 2. Ou seja, olha isso. Vai ser 27 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes a raiz de 2. Isso aqui vai ser igual 27 vezes 2, 54, raiz de 2. Guardamos isso, tá? Guardamos isso. Agora, temos um detalhezinho. Lembrando que isso aqui é teu R ao cubo. O volume da esfera vai ser igual 4 vezes π vezes... Gente, cuidado! O teu R ao cubo foi todo esse desenvolvimento. 54 raiz de 2. Tudo isso dividido por 3. Tudo bem? Tudo isso dividido por 3. O que nós temos ali, ó? Vamos simplificar? O 54 corta por 3. Isso vai ser igual. Volume vai ser 4π vezes 54 dividido por 3. 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Cai o 2. Ó, vamos fazer aqui no cantinho. 54. Pra você não ficar... 3 vezes 1, 3. Para 5, 2. 3 vezes 8, 24. Então, raiz de 2. Agora, só tome cuidado. Lembra, eu disse para você, apareceu π raiz, coloca o π na frente para que você não tenha problema. O que você tem que multiplicar aqui, ó? O 4 pelo 18, certo? 72π raiz de 2 é a tua resposta. Lembrando que ele deu em centímetro, então isso aqui tem que estar em centímetro cúbico, a tua resposta. Então, mesma questão, nada muito agradável, uma questão pesadinha, mas ela tem um trabalho algébrico só em cima disso. E por favor, não esquece, Pitágoras aqui, ó, é o que salva a nossa vida para a gente chegar na medida do raio. E aqui eu fiz questão, tá, de abrir para você essa continha, porque é o tipo de continha que vocês vão se deparar na hora de fazer exercício. Ela aparece com muita frequência. Tudo bem? Gente, fechamos esfera. Aguardem o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.